Saudações, agora vamos estudar a aula 4, na seção 4 também, da disciplina Sistema de Controle. O capítulo 4 trata da modelagem matemática de sistemas fluídicos e sistemas térmicos. E já estudamos sistemas de nível de líquidos e sistemas pneumáticos. Agora vamos estudar sistemas hidráulicos. Aqui está a bibliografia, como já indicamos em outras aulas. Sistemas hidráulicos. Os controladores hidráulicos geralmente são preferidos para o controle contínuo de movimento de dispositivos que tenham massa significativa sob a ação de forças de carga externas. Então, os sistemas hidráulicos, os circuitos hidráulicos têm aplicações em máquinas, ferramentas, sistemas de controle de aeronaves e de operações similares. Ocorre em decorrência de fatores como produtividade, tem grande produtividade, tem grande precisão, são bastante flexíveis, alta relação potência-peso, partida rápida, parada também rápida, reversão com suavidade e precisão e simplicidade nas operações. A pressão de operação nos sistemas hidráulicos é algo entre 145 e 5.000 newtons por polegada quadrada, ou entre 1 a 35 megapascal. Para efeito de comparação, um pneu de um carro é aproximadamente de 32 psi, ou seja, 142.343 newton por polegada quadrada. Uma combinação dos sistemas eletrônicos e hidráulicos é amplamente utilizada por causa da combinação de vantagens tanto do controle eletrônico como da potência hidráulica. Claro que é possível também criar um controlador pneumático hidráulico ou um controlador eletrônico com acionamento hidráulico ou um controlador também somente hidráulico. Vantagens e desvantagens dos sistemas hidráulicos. Existem certas vantagens e desvantagens na utilização de sistemas hidráulicos em relação a outros sistemas. Algumas das vantagens são as seguintes: o fluido hidráulico age como lubrificante, além de transportar o calor gerado do sistema para um trocador de calor conveniente. 2. O tamanho comparativamente pequeno dos atuadores hidráulicos pode desenvolver grandes potências ou torques. Os atuadores hidráulicos têm grande velocidade de resposta, com partidas, paradas e reversão de velocidade rápidas. Os atuadores hidráulicos podem ser operados sob condições contínuas, intermitentes, de reversão e de parada repentina, sem sofrer avarias. 5. A disponibilidade de atuadores lineares e rotativos dá flexibilidade ao projeto. 6. Pelo fato de os vazamentos nos atuadores hidráulicos serem pequenos, as quedas de velocidade são pequenas quando uma carga é aplicada. Por outro lado, diversas desvantagens tendem a limitar seu uso. Primeiro, a potência hidráulica não é tão facilmente disponível se comparada à potência elétrica. 2. O custo de um sistema hidráulico pode ser mais alto se comparado a sistemas elétricos que desempenham uma função semelhante. 4. Em razão da sua dificuldade de manter um sistema hidráulico, um sistema hidráulico que seja livre de vazamentos, o sistema tende a ficar poluído. 5. A contaminação do óleo pode causar falha no funcionamento apropriado de um sistema hidráulico. 6. Em virtude da não linearidade e de outras características complexas, o projeto de sistemas hidráulicos sofisticados torna-se complexo. 7.
Os circuitos hidráulicos geralmente têm características de amortecimento deficientes. Se um circuito hidráulico não for projetado adequadamente, alguns fenômenos de instabilidade poderão ocorrer ou desaparecer, dependendo das condições de operação. Uma atenção especial é necessária para assegurar que o sistema hidráulico seja estável e tenha desempenho satisfatório sob todas as condições de operação. Como a viscosidade dos fluidos hidráulicos pode afetar grandemente o amortecimento e os efeitos de atrito dos circuitos hidráulicos, os testes de estabilidade devem ser realizados com a temperatura de operação mais alta possível. Note que a maioria dos sistemas hidráulicos é não linear. Algumas vezes, entretanto, é possível linearizar sistemas não lineares para reduzir sua complexidade e permitir soluções que sejam suficientemente precisas para a maioria das aplicações. Então, vamos analisar o servosistema hidráulico. É essencialmente um amplificador de potência hidráulico, controlado por uma válvula piloto e um atuador. A válvula piloto é uma válvula balanceada em que as forças de pressão atuantes sobre essas são todas balanceadas. Então temos aqui primeiro PS, aqui essa é uma entrada de pressão ou source, é a fonte de pressão, né? Pressão hidráulica. Então essa fonte de pressão hidráulica tem uma pressão relativamente baixa, mas que é amplificada devido à relação da área desse êmbolo, né, e a área desse êmbolo maior, desse êmbolo grande aqui, que atua na carga que se queira mover ou levantar. Então é um princípio muito simples. Então, com a entrada de baixa intensidade, com pequena força X aqui, nesse êmbolo superior, ganha em força, né? Há um ganho de força com relação a esse êmbolo de baixo. Como? Aqui temos três êmbolos, né? Simultâneos. Então, quando o êmbolo, por exemplo, esse êmbolo do meio se desloca para a esquerda, para o lado esquerdo, a pressão é aplicada no lado direito. Então movendo nessa direção, da direita para a esquerda, a carga embaixo. Ou seja, há um ganho de força razoável em razão da relação de áreas desse êmbolo superior com relação ao êmbolo inferior. E o contrário também é possível, né? Desloca-se para a direita, esse êmbolo superior, então há uma entrada de pressão pelo lado esquerdo e então movimenta-se na direção da Y a carga de massa M. Ou seja, um mecanismo muito simples, entretanto, pode haver, né, vazamentos se os retentores desses êmbolos não estiverem bem ajustados, né? Uma grande potência de saída pode ser controlada por uma válvula piloto, que pode ser posicionada com a aplicação de uma potência muito pequena. Na prática, as portas mostradas geralmente são as mais largas do que as correspondentes ressaltados no carretel. Nesse caso, sempre há vazamentos pelos ressaltos. Este vazamento melhora tanto a sensibilidade como a linearidade do servomotor hidráulico. Vamos supor de que as portas são maiores que os ressaltos. Isso é, os ressaltos são subpostos. Para obter o modelo matemático linearizado do servomotor hidráulico, vamos supor que a válvula seja subposta e simétrica
e o fluido hidráulico esteja sob alta pressão no cilindro de potência, que contém um grande êmbolo, de modo que resulte em uma grande força hidráulica para mover uma carga. Definiremos as áreas das portas de entrada das válvulas 1, 2, 3 e 4, como área 1, 2, 3 e 4. Então aqui temos a área 1, a 2, a 3 e a 4. Definiremos também a vazão das entradas 1, 2, 3 e 4 como o fluxo Q1, Q2, Q3 e Q4, respectivamente. Note que, como a válvula é simétrica, então a área 1 é igual à área 3. Então, essa área 1 é igual à área 3 e a área 2 é igual à área 4. Obviamente, quando há um deslocamento desse conjunto de êmbolos, né, na horizontal, conjunto de retentores ou êmbolos. Ao supor que o deslocamento x seja pequeno, obtemos, então, quando se desloca aqui um deslocamento pequeno x, então podemos calcular a área como dessa forma: a área 1 é igual a área 3, que é igual a k vezes x0 sobre 2 mais x. Então, aqui é a área indicada, né? E aqui a pressão aplicada. A área 2 é igual a área 4, que é igual a K vezes x2, x0 sobre 2 menos x, onde K é uma constante. Então aqui tem um diagrama, né, amplificado do orifício da válvula, né? Então o fluxo do óleo pode vir por aqui ou por aqui. Claro que quando um aumenta a área, o outro diminui. Além disso, vamos supor que a pressão de retorno PO na linha de retorno seja pequena e, assim, possa ser desprezada. Então, as vazões pelos orifícios da válvula são: então, a primeira vazão, Q1, é dada por essa expressão, onde depende da constante C1 vezes a área 1, e a raiz quadrada aqui de 2G sobre gama vezes a PS, que é a pressão da fonte, menos P1. Que é igual, que podemos igualar a C1 vezes a raiz quadrada de PS menos P1 vezes x0 sobre 2 mais x. E assim por diante. A mesma expressão pode ser escrita para o fluxo, a vazão Q2, a vazão Q3 e a vazão Q4. Onde C1 é igual a C1 vezes K dividido pela raiz quadrada de 2G sobre gama, ou seja, vem daqui. E C2 é igual a C2 minúsculo vezes K vezes a raiz quadrada de 2G sobre gama. E gama é o peso específico dado por gama igual a ρ vezes G, onde ρ é a densidade de massa e G é a aceleração da gravidade. A vazão Q do lado esquerdo do êmbolo então, a vazão Q é igual a Q1 menos Q4. Ou seja, essa diferença, né, do fluxo dos dois lados, né, de cada retentor ali, né, interno dos êmbolos múltiplos, né? Então, que pode ser escrito da seguinte forma: o fluxo Q1 menos Q4, ou a vazão. A vazão do lado direito do êmbolo para o dreno é a mesma Q, e é dada por Q também é igual a Q3 menos Q2. Então, a expressão é semelhante a essa aqui, menos essa aqui, que é Q3 menos Q2. Na presente análise, vamos supor que o fluido seja incompressível. Como a válvula é simétrica, então Q1 é igual a Q3 e Q2 é igual a Q4. Equacionando Q1 e Q3, obtemos a pressão da fonte, PS menos P1 é igual a P2, ou PS igual a P1 mais P2. Se definirmos a diferença de pressão por meio do êmbolo,
como sendo ΔP ou ΔP igual a P1 menos P2, usando-se a equação vista, PS é igual a P1 mais P2, temos que P1 é igual a PS mais ΔP sobre 2, ou P2 é igual a PS menos ΔP sobre 2 também. É semelhante. Aqui muda somente o sinal aqui. Para a posição simétrica da válvula, mostrada na figura 4.17a, a pressão em cada lado do êmbolo é meio PS. Quando nenhuma carga for aplicada ou quando ΔP é igual a zero. Quando a válvula de carretel é deslocada, a pressão em uma linha aumenta e na outra desce pelo mesmo valor. Em termos de PS e ΔP, podemos reescrever a vazão Q, dada pela equação 4.25, como? Então, como P1 é dado por essa expressão, ou P2 é dado por essa expressão, então podemos substituir na expressão do fluxo, que é Q1 menos Q4, desse fluxo. Então, podemos substituir aqui, então a expressão se torna essa aqui de baixo. Ou seja, substituindo o valor de P1 e o valor de P1, né? Aqui e aqui. Então fica essa expressão. Notando que a pressão de alimentação PS é constante, a vazão Q pode ser escrita como uma função dos deslocamentos X da válvula e a diferença de pressão ΔP. Ou seja, o fluxo aqui pode ser escrito dessa forma em função do deslocamento X. Ou seja, é uma função, né, composta ou de duas dimensões, de X e ΔP, que é a diferença de pressão. Aplicando a técnica de linearização, apresentada na seção 3.10, em outro capítulo, para este caso, a equação linearizada em torno do ponto de operação, x igual a x barra, que seria o ponto de operação, e ΔP igual a ΔP barra, e Q é igual a Q barra. Então, podemos escrever a expressão dessa forma. Q menos Q barra é igual a vezes x menos x barra, mais B vezes ΔP menos ΔP barra. Então, o primeiro fato é que devemos analisar que a equação, como depende de duas variáveis, x e ΔP, então ela não é linear. Portanto, por isso que se aplica esse princípio de linearização. Então, com essa linearização dessa equação, então o Q barra é igual à função, né, no ponto de operação, aqui, de f de x barra e ΔP barra. E a derivada com relação a x é uma constante A no ponto de operação também, que é essa constante A, e que no caso é esse valor aqui. E a constante B também é a mesma coisa. B é a derivada, né, com relação à pressão, delta pressão, no ponto de operação. Então, a expressão obtida de B é esse valor aqui. Ou seja, e no caso, sendo esse B menor que zero. Os coeficientes A e B são chamados coeficientes da válvula. Como o ponto de operação normal é o ponto x barra igual a zero e ΔP igual a zero e Q barra igual a zero, próximo deste ponto normal de operação, a equação se torna. Então, pode ser escrita da seguinte forma: Q é igual a K1 vezes x menos K2 vezes ΔP.
por causa da pressão aqui, ΔP, porque considerando ΔP barra igual a zero, x barra igual a zero, então, e P e Q igual a zero, então a equação se torna essa. Ou seja, a constante A agora é Q1, K1 e a constante B é K2. Neste caso, onde K1 resulta nesse valor e K2 resulta nessa constante também. É um modelo matemático linearizado da válvula de Carretel, próximo da origem. A figura ao lado mostra a relação linearizada entre as variáveis, né, a de fluxo Q, X e ΔP. Ou seja, são várias, né, curvas de níveis, né, onde se fixa a curva de nível como x igual a 2x1, x igual a x1 e x igual a 0, x igual a menos x e x igual a menos 2x, ou seja, fazendo análise das curvas de nível, da função Q em função, né, o fluxo em função da pressão. As linhas retas que aí se encontram são as curvas características do servomotor hidráulico linearizado. Essa família de curvas é construída por linhas retas paralelas equidistantes, parametrizadas em x. Ou seja, são curvas de níveis, né, na dimensão x. Vamos agora supor que as forças de reação da carga são pequenas, de modo que a vazão e a compressibilidade do óleo podem ser ignoradas. Com referência à figura 4.17, aqui vimos, né, anteriormente, essa aqui, vemos que a vazão do óleo Q vezes um diferencial de tempo é igual ao deslocamento do êmbolo ΔY, vezes a área do êmbolo A, vezes a densidade do óleo, T. Assim podemos escrever área vezes aqui a ρ vezes dy é igual a Q dt. Observe que para dada vazão Q, quanto maior for a área A do êmbolo, menor será a velocidade dy dt. Ou seja, podemos passar dividindo a área e ρ, né, passando dividindo aqui embaixo de Q. Então, se a área A do êmbolo for menor e as outras variáveis permanecerem constantes, a velocidade dy dt, ou a velocidade do êmbolo, se tornará maior. Além disso, um aumento da vazão Q causará um aumento na velocidade do êmbolo e fará com que o tempo de resposta seja menor. A equação 4.27, aqui diz que Q é igual a K1 vezes X menos K2 vezes ΔP, pode agora ser reescrita como? Na forma diferencial. Podemos substituir aqui o Q aqui nessa equação, que agora obtemos uma expressão do ΔP. ΔP é igual a 1 sobre K2 vezes K1 vezes X menos a área vezes ρ dy dt. A força desenvolvida pelo êmbolo é igual à diferença de pressão ΔP vezes a área A do êmbolo, ou a força desenvolvida pelo êmbolo é A, que é a área, vezes ΔP, que é a variação da pressão. Ou seja, a área sobre K2 vezes K1 vezes X menos A vezes ρ vezes dy dt. Para a dada força máxima, se a diferença de pressão for suficientemente alta, a área do êmbolo ou o volume do óleo no cilindro poderão ser menores. Em consequência, para minimizar o peso do controlador, devemos fazer que a pressão de alimentação seja suficientemente alta. Suponha que o êmbolo mova uma carga constituída por uma massa e por atrito viscoso.
então a força desenvolvida pelo êmbolo é aplicada à massa da carga e ao atrito obtém-se. Então aqui massa vezes a derivada segunda da posição mais B vezes a derivada primeira é igual, se iguala a força A sobre K2 vezes K1 vezes X menos A vezes ρ vezes a derivada primeira da velocidade. Ou reescrevendo essa expressão, tudo isolando, né, todas as variáveis de saída y, né, para o lado esquerdo. Então temos agora uma equação diferencial que representa, né, o deslocamento em função dessas forças hidráulicas, onde m é a massa da carga e b é o coeficiente de atrito viscoso. Ao supor que o deslocamento x da válvula piloto seja a entrada e o deslocamento y do êmbolo seja a saída, determinamos a partir da equação 4.28 a função de transferência para o servomotor hidráulico como. Então aqui essa é a equação 4.28, então aplicando a transformada de Laplace nessa expressão, podemos obter agora uma expressão aqui, colocando y de s sobre x de s, a saída sobre a entrada, uma expressão do domínio da frequência para esse sistema, né? Ou seja, aqui dentro temos, desse parênteses, temos uma expressão de primeira ordem, né, com uma constante, essas duas parcelas da soma aqui são constantes, vezes s. Entretanto, quando multiplica por esse s externo, então fica uma expressão de segunda ordem, né, e fica escrevendo, agrupando, né, essas expressões grandes em uma constante, em constantes. Então podemos escrever como K sobre S vezes T vezes S mais 1, ou seja, uma expressão muito mais simples. Entretanto, a constante K é igual a 1 sobre isso aqui, esse denominador grande, que é exatamente essa segunda parte aqui. Essa é a constante K. Já a constante T já é essa outra expressão aqui. Ou seja, fica uma equação bem mais simples dessa saída pela entrada hidráulica aí, no domínio da frequência. A partir da equação 29, vemos que essa função de transferência é de segunda ordem. Se essa relação aqui, m vezes k2 dividido por b vezes k2 mais a ao quadrado ρ, for desprezível, ou se a constante de tempo t for desprezível, a função de transferência da saída pela entrada y sobre x poderá ser simplificada resultando em y sobre x é igual a k sobre s, ou seja, como se fosse um integrador, né? Se os vazamentos de óleo, a compressibilidade, incluindo os efeitos de ar dissolvido, a dilatação das tubulações e outros detalhes forem levados em consideração, a função de transferência se torna y a saída sobre x, y em função de s, dividido por x em função de s no domínio s, é igual a k sobre s vezes, entre parênteses, t1 vezes s mais 1, fecha parênteses, vezes t2 vezes s mais 1, onde t1 e t2 são constantes de tempo. Essas constantes de tempo dependem do volume de óleo no circuito de operação. Quanto menor for o volume, menores serão as constantes de tempo. Controlador hidráulico integral. Então agora, assim como em pneumática, podemos também ter um controlador hidráulico integral. Neste servomotor hidráulico, a válvula piloto, uma válvula de 4 vias, tem dois ressaltos no carretel. Se a largura dos ressaltos for menor que as portas na válvula piloto, a válvula será considerada subposta.
Nas válvulas sobrepostas, a largura dos ressaltos é maior que a largura das portas. Aqui. Uma válvula de sobreposição nula tem a largura do ressalto idêntica à largura da porta. Se uma válvula piloto for uma válvula de sobreposição nula, a análise do servomotor hidráulico se tornará mais simples. Vamos supor que o fluido hidráulico seja incompressível e a força de inércia do êmbolo e da carga sejam desprezíveis, comparadas às forças hidráulicas do êmbolo, a força hidráulica do êmbolo. Além disso, vamos supor que a válvula piloto seja uma válvula de sobreposição nula e a vazão do óleo seja proporcional ao deslocamento da válvula piloto. A operação deste servomotor hidráulico, no caso, se a entrada X move a válvula piloto para a direita, a porta 2 é aberta. Se move para a direita, a porta 2 aqui é aberta. E então o óleo sob alta pressão entra no lado direito do êmbolo. Então entra no lado direito do êmbolo. Como a porta 1 está ligada à porta de dreno, aqui está ligada à porta de dreno, o óleo do lado esquerdo do êmbolo retorna para o dreno. O óleo que flui para o dreno do cilindro de potência está sob alta pressão. O óleo que flui para fora do cilindro de potência e vai para o dreno está sob baixa pressão. A diferença de pressão resultante em ambos os lados do êmbolo fará com que mova-se para a esquerda. Então, mova para cá, por causa da diferença de pressão desse lado direito e desse lado esquerdo. Note que a vazão em massa do óleo, Q, dada em kg por segundo, vezes ΔT, dt, que é dado em segundo, que é o tempo, é igual ao deslocamento do êmbolo, dy, dado em metro, vezes a área, que é dada em metro quadrado, vezes a densidade do óleo, ρ, em kg por metro cúbico. Portanto, essa equação, A vezes ρ vezes dy é igual a Q vezes dt, ou seja, a equação diferencial que relaciona a essas forças hidráulicas, né? E fluxo de óleo. Como supomos que a vazão de óleo Q seja proporcional ao deslocamento da válvula piloto X, temos que Q é igual a K1 vezes X. Como K1 é uma constante positiva, a partir das duas equações anteriores, podemos agora escrever A vezes ρ é igual a dy dt, que é igual a K1 vezes X. A transformada de Laplace dessa última equação, supondo condições iniciais nulas, nos dá, então, A vezes ρ vezes S, que é a derivada ou diferencial, y de S é igual a K1 vezes X de S. Ou, fazendo a razão da saída pela entrada, K1 dividido por A, ρS, que é a mesma coisa que K sobre S, que tem uma ação integral. Tem uma ação integral aqui, onde K é igual a K1 vezes K1 dividido por A vezes R. Controlador hidráulico proporcional. Foi mostrado que o servomotor da figura 4.19 atua como um controlador integral. Pode ser transformado em um controlador proporcional por meio de uma haste de realimentação. Então, agora podemos fazer uma conexão entre a saída, né, e a entrada, a saída Y e a entrada X por meio de uma haste. Ou seja, a própria saída vai afetar o posicionamento do êmbolo que faz o acionamento do êmbolo de força, né? O êmbolo de potência. Dessa forma aqui. O lado esquerdo da válvula piloto é ligado ao lado esquerdo do êmbolo pela haste ABC, conforme está aqui, ABC, que é flutuante.
em vez de ser movido em torno de uma articulação fixa. O controlador opera da seguinte forma: se a entrada E, aqui a entrada E, move a válvula piloto para a direita, a porta 2, essa porta 2 aqui, fica descoberta e o óleo sob alta pressão flui por essa porta para o lado direito do êmbolo e força esse êmbolo para a esquerda, força ele para a esquerda aqui. O êmbolo se movimentando para a esquerda levará a haste de realimentação ABC com ele e, desta forma, move a válvula piloto para a esquerda. Ou seja, o caminho contrário da força aplicada, né, na entrada E, né? Essa ação continua até que o êmbolo da válvula piloto cubra novamente as portas 1 e 2. Ou seja, entra em equilíbrio, né? Realimenta. Aqui está o diagrama de bloco desse sistema. Desse novo sistema. Então, nota que há uma realimentação agora. E aqui tem a ação integradora, né? K sobre S. A função de transferência desse sistema pode ser escrita dessa forma, né? Dessa forma. Basta aplicar aqui, né, as teorias de simplificação de diagramas, né, de blocos. Observando que, sob as condições normais de operação, e para, né, esse termo aqui muito maior do que 1, esta última equação pode ser simplificada para a saída y sobre E é igual a B sobre A, que é a constante, que é igual a Kp. Ou seja, uma constante de proporcionalidade. A função de transferência entre y e E torna-se uma constante. Assim, esse controlador hidráulico atua como um controlador proporcional cujo ganho é Kp. Esse ganho pode ser ajustado pela mudança efetiva da relação B sobre A da alavanca, ou seja, as distâncias das alavancas aqui. Então, se alterar o valor dessas alavancas, a distância, podemos alterar o valor do ganho. O mecanismo de ajuste não é mostrado no diagrama. Vimos assim que a adição da haste de realimentação faz que o servomotor hidráulico atue como um controlador proporcional. Amortecedores hidráulicos. O amortecedor hidráulico também é chamado de amortecedor, atua como um elemento diferenciador. Suponha que haja um deslocamento em degrau na posição Y do êmbolo. Aqui houve um deslocamento em degrau. Então aqui há uma conexão entre... Ele tem que ser não como uma seringa, né? Ele tem que ser isolado também, né? O êmbolo ele tem que estar hermeticamente fechado ou hidraulicamente fechado para que não vaze, né, o fluido, né? Entretanto, temos aqui uma conexão entre as duas câmaras, né? Câmaras de ar, de fluido hidráulico, né? Através de uma resistência, uma válvula resistiva R aqui, que resiste ao fluxo. E em conjunto a isso, temos uma mola, né? Uma constante de mola. Então é como se fosse um amortecedor. É um amortecedor, na verdade, né? Hidráulico. Então aqui é um sistema amortecedor mola, né? Em virtude da força da mola, entretanto, o óleo fluirá pela resistência R e o cilindro retornar à posição original. As curvas de Y versus T e de Z versus T são mostradas abaixo. Então a posição Y é a posição da entrada desse êmbolo, né? E a posição Z é do conjunto, né? Do conjunto total, né? Então
pode haver um movimento relativo entre o êmbolo e a posição do conjunto, naturalmente, que é restaurado, né, ou zerado a posição Z à medida que o óleo flui, né, flui através da resistência R, da válvula R. A função de transferência pode ser obtida entre o deslocamento Z e o deslocamento Y. Defina as pressões existentes dos lados direito e lados esquerdos. Lado esquerdo do êmbolo, como P1 define-se, né, dado em Newton por metro quadrado, e P2 dado em Newton por metro quadrado, respectivamente. Agora suponha que a força de inércia envolvida seja desprezível. Então, a força atuante, ou seja, para acelerações lentas, né? Então, a força atuante no êmbolo deve equilibrar a força da mola, assim, A vezes P1 menos P2, então, área vezes a pressão é igual à força, que é igual a K vezes Z, que é a constante da mola, vezes o deslocamento Z, que é o deslocamento do amortecedor. Então, faz-se uma compressão na mola, onde A é a área do êmbolo e K é a constante da mola. A vazão Q é dada por... A vazão pode ser dada pela diferença de pressão P1 menos P2 sobre R, onde Q é a vazão pela restrição, aqui pelo lado de cima, dada em kg por segundo. R é a resistência ao fluxo na restrição, dada em Newton vezes segundo, dividido por metro quadrado, ou m ao quadrado, vezes o quilograma. Como o fluxo ao longo da resistência durante um intervalo, um diferencial de tempo dt segundos, deve ser igual à vazão, variação de massa do óleo à esquerda do êmbolo durante os mesmos intervalos de tempo, podemos escrever a seguinte equação diferencial, que vezes dt é igual a vezes ρ vezes dy menos dz, ou seja, a diferença da posição entre o êmbolo e o próprio amortecedor, onde ρ é a densidade dada em quilograma por metro cúbico. Vamos supor que o fluido seja incompressível ou T constante, ou a variável aqui constante. Essa última equação pode ser escrita como passa o dt dividindo, então pode ser escrito como dy dt menos dz dt, daqui dessa parte, é igual a Q sobre A vezes ρ, que pode ser escrita como sendo igual a P1 menos P2, que é o fluxo, dividido por R vezes A vezes ρ, que é igual a Kz sobre R vezes A ao quadrado vezes ρ. Ou dy dt é igual a dz dt mais Kz sobre A vezes A ao quadrado vezes ρ. Tomando as transformadas de Laplace de ambos os lados dessa última equação e considerando nulas as condições iniciais, podemos escrever esta expressão no domínio S. S vezes y de S é igual a S vezes Z de S, mais K sobre R vezes A ao quadrado vezes ρ, vezes Z de S, no domínio S. Então, a função de transferência do sistema torna-se a saída Z sobre Y de S é igual a S sobre S mais K sobre R vezes A ao quadrado vezes ρ. Ao se definir essa constante como sendo T, então o inverso, né? O inverso dessa expressão aqui, o inverso dessa expressão, então como sendo a variável T, note que essa expressão aqui, R vezes A ao quadrado vezes ρ dividido por K, tem a dimensão de tempo. Então, por isso que é chamada de constante de tempo. Então, Z
de S sobre Y de S é igual a T vezes S dividido por TS mais 1. Ou escrito dessa forma. Note-se que o amortecedor hidráulico é um elemento de diferenciação. E aqui temos o diagrama de blocos desse sistema com essa malha de retroalimentação, onde o H de S vale 1 sobre TS. Obtenção da ação proporcional integral de controle hidráulico. Então, basta fazer uma modificação agora para obter, né, uma ação proporcional integral. A figura traz um diagrama esquemático de um controlador hidráulico proporcional integral, ou um PI, né? Então, além da haste aqui que é colocada, acrescenta-se aqui, né, um amortecedor aqui, com efeito amortecedor, aqui sobre o amplificador de força aqui, e uma mola aqui, que é uma mola aqui, né, uma constante mola K aqui. Um diagrama de blocos desse controlador é mostrado na figura. Ou seja, agora esse controlador tem aqui em ramo direto um bloco, né, uma multiplicação, uma função G aqui de K sobre S. E aqui nas funções H se insere uma constante A sobre A mais B e esse outro bloco que é o TS sobre TS mais 1. Ao se simplificar esse diagrama dividindo a saída pela entrada, obtemos a função de transferência dessa forma. Ou seja, aqui surgem várias constantes, algumas constantes que podem ser, né, colocadas em apenas uma constante ou duas. Nesse controlador, sob condições normais de operação, esses termos aqui é muito maior do que 1, o que resulta em a saída y de S sobre E de S igual a Kp vezes 1 mais 1 sobre Ti vezes S, onde Kp é B sobre A e Ti é igual a constante de tempo T, que é igual aqui R vezes A ao quadrado vezes ρ dividido por K. Assim, o controlador é um controlador proporcional integral ou um controlador PI. Obtenção da ação proporcional derivativa de controle hidráulico. A figura mostra um diagrama esquemático de um controlador hidráulico proporcional derivativo. Os cilindros permanecem fixos no espaço e os êmbolos podem se mover. Para esse sistema, note, então, agora foi acrescentado, né, aqui a haste de conexão, aqui após esse amortecedor hidráulico, conectando aqui no amplificador hidráulico. Então, a equação K vezes Y menos Z, Y menos Z, aqui, é igual a vezes P2 menos P1. E como que o fluxo de óleo aqui, através dessa válvula, é P2 menos P1 sobre R, então podemos também escrever a expressão de que Q vezes dt é igual a ρ vezes A vezes dz. Então agora temos essas três equações que representam esse controlador, ou esse, né, controle hidráulico proporcional derivativo. Então, como y é igual a z mais a sobre k vezes q vezes r, então temos essa nova expressão, que é z mais r ao quadrado, r vezes a ao quadrado vezes ρ dividido por k dz dt. Ou, ao se aplicar a transformada Laplace, obtemos z sobre y igual a 1 sobre ts mais 1, onde a constante de tempo é r vezes ao quadrado vezes ρ sobre k. Aqui está o diagrama de blocos desse sistema. A partir do diagrama de blocos, aqui
podemos obter a função de transferência da saída sobre a entrada. Sobre a operação normal, o módulo dessa expressão aqui é muito maior do que 1. Então, essa expressão pode ser simplificada para Kp vezes 1 mais Ts, que tem um comportamento de derivador, né? Ts, onde Kp é B sobre A e a constante de tempo é essa aqui. Assim, esse controlador é um controlador proporcional derivativo, ou PD. Da ação proporcional integral derivativa, ou PID, né, de um controlador hidráulico. Para obter um controlador com esse comportamento, temos que fazer essa alteração aqui, fixando aqui, né, num local fixo, né, no chão, por exemplo, esse derivador aqui. E aqui temos uma mola com constante K2, aqui outra mola com constante K1, fixa também aqui em alguma estrutura, né? E essa aqui fica livre, né, para movimentar, ou seja, fica em suspensão, é conectado pela haste também. Então, com essas diversas alterações, é possível obter, né, um controlador proporcional integral derivativo, né, hidráulico. Então, é uma combinação do controlador proporcional integral e do controlador proporcional derivativo. É uma combinação do controlador, né, como dito, se dois amortecedores hidráulicos forem idênticos, a função de transferência Z sobre Y pode ser obtida como se segue. Z de S sobre Y de S é igual a T1 vezes S dividido por T1 vezes T2 vezes S ao quadrado mais T1 mais 2T2 vezes S mais 1. Ou seja, é um sistema de segunda ordem, né? Aqui está o diagrama de blocos desse sistema. Então, agora aparece esse termo aqui no ramo de realimentação, no ramo H, né, com esse termo de segunda ordem. A função de transferência y de S sobre E de S pode ser escrita como se segue. Y sobre E de S é uma expressão bem grande, né? Entretanto, aqui estão os termos que representam, né, o controlador P e D, né? Sob circunstâncias normais, projetado o sistema de forma que o módulo dessa expressão aqui seja muito maior que 1. Então, podemos simplificar essa expressão da função de transferência deste controlador. Então, esse controlador pode, né, ser escrito como uma constante aqui, B sobre A vezes, tem que dividir, né? Então, esse termo de segunda ordem e de primeira ordem vai cancelar com esse termo de primeira ordem ao se fazer a divisão. Então, vezes B sobre A, então aqui surge a constante Kp. Aqui a constante Ki, então a constante do controlador da parte proporcional, a constante Ki da parte integral, que é 1 sobre, né, B sobre vezes B sobre A vezes T1 vezes S, que é essa parte, e a parte KD, que é diferencial vezes S, que vem dessa parte ao quadrado, pois o quadrado aqui dividido por S fica um termo de primeira ordem, onde Kp tem esse valor, Ki tem esse valor e Kd tem esse valor dessas constantes. Assim, esse controlador é um controlador proporcional integral derivativo ou um controlador PID. Então é isso aí, fim dessa parte sobre os controladores hidráulicos.